Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal de palestras espíritas do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos conectados, de podermos nos reunir virtualmente. Vamos agradecer a Deus pelas inúmeras oportunidades que a vida tem nos ofertado de aprendizado, de crescimento. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo amor imenso e misericordioso com que Ele nos envolve, pelo cuidado e pelo zelo que tem tido com todos nós dessa humanidade, enviando seus prepostos, seus mensageiros, espíritos amigos, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos ajudam a todo instante. Que possamos refletir sobre o tema proposto. Conhece-te a ti mesmo. Estamos vivendo momentos desafiadores, que nos leva a vários pensamentos em diversas direções. E nós precisamos estar fixados em uma bússola que nos leve a melhores caminhos. Precisamos nos fixar em uma bússola que nos leve a um porto seguro. Afinal de contas, o mundo sempre passou por intempéries da natureza. São terremotos, seguidos por tsunamis algumas vezes, que arrasam regiões praianas. São grandes tempestades, muitas vezes acompanhadas de enchentes, que arrasam com regiões inteiras. São, enfim, muitas intempéries. Nós temos o caso da seca, que traz tanta escassez e fome para inúmeras religiões do globo. A humanidade, por sua vez, também sempre esteve envolvida em conflitos, em guerras provocadas por nós mesmos. Conflitos esses que sempre geraram muitas dores. São os traumas daqueles que voltam do fronte de batalha, são as dores daqueles que fogem das batalhas na condição de refugiados, enfim, dores que assolam a humanidade. E quando nós não estamos envolvidos nessas questões, o nosso primeiro intuito, o nosso primeiro movimento é de ajudar, é de querer ajudar, é de ir ao encontro desses que estão passando por dificuldades. Então, nós nos mobilizamos, nós nos juntamos, nos agrupamos, nós arrecadamos, levantamos provimentos materiais, roupas, agasalhos, alimentos, móveis. Ou então, nós nos movimentamos para levar a palavra amiga, a palavra de consolo, o acolhimento fraterno. Enfim, nós procuramos exercitar a caridade de diversas formas, colocar esse amor em ação nas mais variadas instâncias, sempre com o olhar para o outro, buscando ajudar o outro. Mas o que esse momento está nos impondo? Essa pandemia tem nos colocado numa situação diferente. Nós até gostaríamos de ajudar mais, de ir ao encontro do outro, mas esse vírus está nos impondo um movimento contrário, um movimento de distanciamento. Esse vírus está nos convidando para ficar em casa, pelo menos para aqueles que podem. Mas mesmo para aqueles que não podem,
esse vírus faz um convite. Fique pelo menos um pouco mais em casa. Ou seja, é um movimento que nos convida a olhar mais para a nossa família, para as nossas relações dentro do lar, para o convívio familiar, aquele convívio dentro de 4 paredes. E mais do que isso, esse movimento ele nos convida para olharmos para dentro de nós. Embora, mesmo dentro de casa, por hábito, por vício, nós sempre queiramos continuar olhando para fora. E aí nós ficamos presos às redes sociais, ou nós ficamos focados nas inúmeras tarefas do dia a dia e continuamos com o olhar para fora. E com a intensidade da convivência, vão surgindo os conflitos. É a fala de um que me irrita, é o comportamento do outro que me incomoda, é o jeito daquele outro que me desagrada, é a minha falta de paciência com isso ou com aquilo. Outro dia eu vi uma postagem e a pessoa dizia o seguinte: a minha vizinha gritou tanto com os filhos dela que até eu fui dar um jeito de arrumar o meu quarto. Veja só. E aí, algumas relações que já não eram tão boas tendem a piorar. Algumas relações que já são difíceis tendem a se complicar. Porque bem sabemos, e a doutrina espírita nos fala, que é no seio familiar que estão os nossos grandes amores, mas é também no seio familiar que estão os nossos grandes dissabores do passado. Talvez o caminho mais seguro a seguir seja buscando pela bússola da consciência esse olhar para dentro de nós. E aí nós podemos começar a perceber em nós coisas que até então não percebíamos. Aliás, algumas dessas coisas são até percebidas por todos em nossa volta, menos por nós mesmos. Olha que interessante. Talvez o caminho seja eu me ouvir, ou pelo menos perceber que eu não me ouço. Talvez o caminho seja eu me enxergar, ou pelo menos perceber que eu não me enxergo. Porque muitas coisas que me incomodam no outro são projeções daquilo que eu rejeito em mim. E muitas das coisas que me incomodam no outro, na verdade, são qualidades que eles já têm e que eu desejo ter, mas por ainda não as ter conquistado, eu reprovo no outro. Talvez o caminho seja reconhecermos a nossa humanidade, as nossas limitações, as nossas inquietudes, sem máscaras, sem perfumaria. Reconhecer a nossa humanidade. Tem um adágio alquimista que diz: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Essa frase nos sugere: não saia. Não gaste tempo julgando o outro. Não perca tempo analisando o comportamento do outro. A verdade está dentro de você. Olhe para dentro. Porque se nós não conseguimos nos conectar com as verdades que estão dentro de nós, fica mais difícil nos conectarmos com o amor. Fica mais difícil nos conectarmos
com a dor e nos relacionarmos com ela, porque a dor faz parte do nosso processo evolutivo. Ela sempre nos acompanhou. Sem esse olhar carinhoso para dentro de nós, fica mais difícil nos relacionarmos com o outro. Fica mais difícil desenvolvermos bons relacionamentos, procurar aquele trabalho que nos agrade, enfim. Precisamos refletir sobre isso. O Templo de Delfos, ou o Templo de Apolo, foi uma das mais influentes instituições da Grécia Antiga. E lá, na entrada do pátio, está escrito: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa frase, ela é revestida de tanta autoridade que o próprio Sócrates se incumbiu de divulgá-la. E até hoje, 2.400 anos depois, estamos nós aqui a citando. Sócrates não só cuidou de difundi-la, mas ele utilizou esse processo de extração da verdade de dentro do sujeito na sua proposta filosófica chamada de maêutica, onde, a exemplo de um parto, eu extraio a verdade de dentro do sujeito. Quando ele recebia uma pergunta, ele voltava com outra pergunta, até que aquele seu discípulo pudesse chegar à verdade que estava dentro dele. 400 anos depois de Sócrates, vem a figura do amado Mestre Jesus, que nos faz vários convites para esse olhar interior, para essa introspecção. No Evangelho de João, capítulo 8, quando os escribas e os fariseus colocam a mulher adúltera à frente de Jesus para experimentá-lo, exigindo um posicionamento do Mestre, Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus então nos chama para olharmos para dentro de nós. E mais adiante, nesse mesmo capítulo de João, vem a célebre frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que está dentro de nós. Jesus disse para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas eu só posso verdadeiramente me amar se eu me acolher com tudo que eu tenho de bom e de desagradável. E para isso eu preciso me olhar e reconhecer a minha humanidade. Jesus disse: faça ao outro aquilo que gostaria que ele lhe fizesse. E o que mesmo eu gostaria que o outro me fizesse? De fato? Quais são as minhas reais necessidades? Para isso, eu tenho que olhar para dentro de mim. Jesus disse: quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Mais uma vez, vai para dentro. Olha para dentro de você. Jesus não perdeu a oportunidade de chamar a nossa atenção para essa questão, até mesmo pouco antes de deixar o corpo físico que estava chumbado a uma cruz. Quando ele suplica ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus verbalizou a sua súplica para que nós também pudéssemos ouvi-la. Como quem diz: olha o que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção do que estão fazendo. Acordem. Cresçam. Saiam dessa ignorância. Olhem para a verdade.
mesmo assim, 2000 anos depois, nós continuamos agindo e reagindo na vida sem saber muito bem o que fazemos e por que fazemos. Os espíritos responsáveis pela codificação espírita relembram a inscrição de Delfos, quando Kardec, na questão 919, pergunta: qual o meio mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita, pela mediunidade abençoada, nos traz histórias majestosas. Trago uma delas para nossa reflexão, relatada pelo espírito Irmão X no livro Pontos e Contos, psicografia do Chico Xavier. Nessa história nós temos a chance de perceber que o convite de Jesus para essa busca interior, para esse olhar para dentro, ele já começa muito antes do que imaginamos. Humberto de Campos conta que quando Simeão, o sacerdote, ele vê entrando no sinédrio José, Maria, com o menino Jesus no colo, ele fica tocado, uma forte emoção lhe enche o peito e ele teve a certeza de que aquele menino era o Salvador narrado pelas Escrituras. E Simeão, com os cabelos embranquecidos pela dor, pelas dificuldades, uma alma nobre que já estava ali recuperando e resgatando um passado delituoso. Simeão então toma aquela criança nos braços, se afasta um pouco de José e Maria, abre seu coração e desabafa. Ele diz: celeste menino, poderia ter escolhido o berço dos reis, já que representa os interesses do Senhor eterno. Poderia ter escolhido o lar de um magistrado para advogar em favor dos humildes e dos injustiçados. Poderia ter escolhido os lares de um patrício ilustre para movimentar-se entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, para atender aos anseios de liberdade do nosso povo. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Por que preferiste a palha humilde de uma manjedoura? Depois de um intervalo, onde o menino Jesus sorria para ele, Simeão indagou em lágrimas: dize-me, divina criança, com que recursos edificará o reino de Deus nesses tempos tormentosos de opressão romana? Onde o Senhor pretende iniciar a edificação desse reino? Neste momento, o menino Jesus ergueu a mãozinha e começou a bater-lhe no peito. Então, Maria se aproximou e recolheu o menino em seus braços. Pouco depois desse episódio, Simeão retorna para o plano espiritual. E só após a morte do corpo físico é que Simeão percebeu que o menino Jesus não o deixara sem resposta. Naquele gesto silencioso,
batendo a mãozinha no peito de Simeão, Jesus queria dizer-lhe que a construção do reino de Deus se instalava primeiro no coração dos homens. Essa é a história que Humberto de Campos nos traz. Simeão olhava para fora, Jesus sinalizava para dentro. A construção do reino de Deus deve se instalar em nós. Mas para que toda a construção seja feita, é preciso primeiro que se investigue o terreno do coração. Qualquer engenheiro civil sabe que para qualquer construção é preciso que se investigue os tipos de solo. E nós precisamos investigar os tipos de sentimentos e de emoções a serem trabalhadas dentro de nós, para que as estacas sejam postas, para que a fundação seja bem feita e para que a estrutura possa então efetivamente ser construídas em bases sólidas, não na areia, como já alertava Jesus. Então, meus irmãos, temos aí essa reflexão. A bússola nos foi dada. Os filósofos da antiguidade nos deram a direção, Sócrates nos deu a direção. O Evangelho de Jesus nos dá a direção. Inúmeros pensadores reafirmaram isso. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, também nos dá a direção a seguir. Mas, mesmo sabendo a direção, o que eu vou fazer, em que tempo fazer e como fazer, só o meu mundo íntimo poderá responder. Há 2.500 anos, a providência divina tem nos convidado para esse olhar para dentro, para a busca da verdade que está dentro de nós. Dos pensadores da antiga Grécia, passando pela fabulosa estada de Jesus conosco, recapitulado pela doutrina espírita, dos pensadores até hoje, dos filósofos ao coronavírus, a providência divina tem nos feito inúmeros convites para esse olhar para dentro. Não percamos mais tempo. Desejo muita paz a todos nós e que Jesus nos abençoe, nos envolva com muito amor. Um abraço a todos.